42, esse verso, primeiro verso 5 em diante, eu preciso voltar ao contexto da história. Jó ele vivia na terra de Uz. O texto diz que Jó ele tinha uma condição financeira muito grande que o tornava um dos maiores do Oriente. Oh Deus! O texto diz que Jó ele tinha no seu capítulo 1 em diante, Jó ele tinha por cerca de 7 filhos, 3 filhas. O texto diz, aleluia, que ele tinha uma quantidade de ovelhas, jumentos e até mesmo servos. E por essa quantidade de ovelhas, jumentos e servos, isso faz com que Jó ele se tornava um dos maiores do Oriente. E o texto diz que no dia do Filho de Deus se apresentar ao Pai, o texto diz que o adversário ele vai entre os filhos de Deus. Só que o texto diz que Deus ele automaticamente ele vê, porque a Bíblia diz que teus olhos é como chama de fogo. Ele vê oculto, ele vê profundo e ele vê escondido. O olho de Deus é tão como chama de fogo. Se também for a memória de Jeremias 23, 24, vai dizer assim, que esconder-se-ia esconderijo de modo que eu não vejo, diz o Senhor dos Exércitos. Só que o adversário ele está entre os filhos de Deus. Ele vai se apresentar. Porque ele se apresenta entre os filhos de Deus, vai entre os filhos de Deus disfarçado. Um período dos filhos de Deus vai se apresentar ao Pai. Porque o texto diz que os filhos de Jó eles estão se alegrando dentro da casa de um dos primogênitos. E por ele estar se alegrando, o texto diz, aleluia, que o adversário procura toda a forma para derrubar Jó. Só que na verdade Jó é alguém que ora pelos seus filhos, porque ele entende, eu preciso estar sacrificando e orando, Deus, porque se possível for, um dos meus filhos peca contra Deus, aleluia. Então Jó já está se prevenindo, orando, intercedendo pela tua casa antes mesmo dos teus filhos. Ele entende pecar e errar. Só que o adversário quer todas as vezes derrubar Jó, só que não consegue. Então o inimigo quer uma brecha, uma oportunidade para derrubar. Porque olha para Jó e percebe que não tem brecha aberta. Olha para Jó e percebe que Jó não deixa oportunidade para que ele entra, não abre espaço para ele. Porque Jó não abre espaço, porque Jó é alguém que vive no joelho e ora. Só que o adversário ele vai entre os filhos de Deus. Só que Deus automaticamente vê e observa e percebe e diz: o que tu fazes aqui? O inimigo vai olhar para Deus e vai dizer de rodear a terra e de passear por ela. Só que Deus sabe que o inimigo não está nem rodeando e nem passeando. Porque o próprio Deus vê e libera uma palavra para o inimigo dizendo: tu observaste o meu servo Jó, que é íntegro, que é reto e temente e se desvia do mal. Porque o inimigo está dizendo que rodeava. Só que Deus conhece o caráter de Jó e está dizendo: você observa o meu servo. Porque não pensa que tu está passando desbatido. Não, o adversário está te observando. Ele sabe quem é você. Só que Deus sabe o propósito que o inimigo quer. E Deus diz: pode tocar, porque o inimigo quer tocar em Jó, irmão, não tem brecha. Só que por ele ser íntegro, reto e temente, então está dizendo: pode tocar de tudo que eu tenho, só não toca na alma dele. Porque o fato de não tocar na alma, a ordem não é terrena, a ordem é divina. É por isso que ele te cerca. É por isso que ele te acompanha e não teve oportunidade ainda, porque é uma ordem lá. Ai, eu sinto a minha presença. Só que o inimigo sai. E o texto diz que ele vai tocar em fogo no vaso, Deus. Porque o inimigo vai liberar para Deus dizendo: ele só é temente, só é íntegro porque tu cercaste ele de bens. Meu Deus. Então o adversário falando para Deus está dizendo: ele só te adora e ele só é temente a ti porque ele está cercado de bens na
pela fé. Aí Jó está dizendo, pode tocar. O adversário desce. E Jó passa a receber a notícia que não queria. Os mensageiros que vai sobrar e ser sobrevivente dentro das percas que Jó está perdendo, sempre vai sobrar alguém e vai trazer uma mensagem para Jó. Os caldeus vieram e levaram isso. O inimigo veio e levaram isso. Caiu fogo do céu e aconteceu isso. Jó só está recebendo notícias negativas. Só que Jó permanece no mesmo propósito. O adversário não contente, porque além das percas que Jó está perdendo,